Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. Corinthians e Maicon se aproximam de acordo para a permanência e também Corinthians estuda fazer proposta por Saravia. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Uma coisa, vocês estão tomando café, comendo um pão com mortadela, mas agora eu vou falar do noticiário do Corinthians, que está recheado, Salazar vai voltar agora a falar com as primeiras palavras do novo homem forte do Timão. É isso, Salazar, que você vai trazer pra gente? Tem bastante notícia do Corinthians para variar, né, Michele? Eu vou começar, já vou mostrar as primeiras palavras do Marcelo Paes. Mas antes, hoje a gente foi surpreendido com um mini documentário que o Memphis Depay resolveu soltar, mostrando um pouco da rotina dele, da vida dele aqui em São Paulo e dentro do Corinthians. Vamos ver um trechinho? Bora! When I visited the Institute, when I saw the spark in those children's eyes, I realized that work a lot takes on even a greater meaning. It's not just about me, about my journey. It's about inspiring, showing that it's possible to transform reality through dedication. Everyone is capable. For me personally, to be able to provide a moment like that day is very special. I always trying to be inspiration. Tá aí, fica o convite para o pessoal que quiser assistir. O Memphis Depay, realmente o homem gosta do audiovisual, gosta de música, gosta de cinema e soltou esse mini documentário. Agora sim, as primeiras palavras de Marcelo Paes. Marcelo Paes, novo executivo de futebol do Corinthians, responsável por montar esse elenco para 2026 e já tem novidades sobre isso. Mas antes, vamos ouvir o que ele disse com a camisa do Timão? Bora! Olá, fiel torcida, muito prazer. Sou o Marcelo Paes e estou muito feliz em fazer parte desse bando de loucos. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e também as inúmeras mensagens de carinho que tenho recebido. Assumo compromisso e muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável. Ao seu lado, torcedor, fiel torcedor que apoia os 90 minutos, vamos trabalhar muito, demais, para continuarmos sendo um clube que motiva, alegra e honra a sua apaixonada torcida. Contem comigo, feliz 2026 e vai Corinthians! Bom, e esse primeiro trabalho, então, dito aí pelo Marcelo Paes, já é a renovação do contrato do Maicon. Mas, na verdade, dessa vez não uma renovação de empréstimo como tem sido nos últimos anos, e sim uma contratação do Maicon em definitivo. Enfim, o Maicon vai rescindir o seu contrato lá com o Shakhtar Donetsk para assinar com o Corinthians. O vínculo deve ser até o final de 2027. A situação estava emperrada porque o Corinthians estava devendo cerca de 3 milhões de reais ao Shakhtar, uma discussão que já estava na FIFA. E agora, com essa contratação em definitivo, o Corinthians consegue impedir esse transfer ban, diluir esse dinheiro que o Corinthians deve ao Shakhtar nesse período até 2027 de contrato com o Maicon e fica com o jogador que cresceu de produção agora nesse segundo semestre de 2025, ganhou moral com o Dorival Júnior e também decidiu continuar no Corinthians, algo que ele tinha dúvida. Um outro ponto, uma outra negociação que envolve também agora o Marcelo Paes é o lateral direito do Atlético Mineiro, argentino Renzo Saravia. Qual que é a situação? O Saravia tem contrato com o Galo só até o final desse ano. Vai se tornar jogador livre a partir de janeiro. Ele foi oferecido ao Corinthians, o Fabinho Soldado estava conversando com estes intermediários e foi embora. Agora o presidente Osmar Stabile deixou na mão do Marcelo Paes e do Dorival Júnior a decisão se vale a pena o Corinthians voltar a conversar para, de repente, trazer o Saraiva, Saraiva não, falei errado de novo. Oh, meu Deus. Saravia, Renzo Saravia. Difícil, né? Ou traz ele, ou volta a negociar, ou então descarta, desiste, nem liga de volta e segue a vida. Lembrando que ele é lateral direito e tem 32 anos. O que vocês fariam, além de aprender a falar direitinho o nome dele? Passo a bola para vocês, gente.
Beleza, Silvestre, ó, Salazar, acontece... Saravia. Saravá, aquele assim, Saravá mesmo, de Saravia. Fala, bom, tanta coisa para comentar, vamos lá. Mateuzinho de lateral. Vai você. Deixa eu Por partes. começar com o Marcelo Paes. Primeiro, planejamento e foco no Corinthians. Cara, se você conseguir isso, você vai me surpreender. Colocar um planejamento lá em todo o departamento profissional é tudo muito difícil e complexo no Corinthians. Agora, se você conseguir fazer um trabalho desse, vou até tirar o chapéu. O Maicon, a permanência do Maicon, eu sempre falei aqui que o Maicon é um dos principais jogadores do Corinthians. Muitas pessoas até ficavam me criticando, mas eu sempre gostei do futebol do Maicon. Mesmo quando ele estava contundido, o pessoal criticava, mas foi um jogador muito importante nessa temporada para o Corinthians, chegando até a ser capitão. O Saravia é um jogador que também não é aquilo tudo, mas não é aquilo tudo. E o Mateuzinho está super bem. Não é tudo bem, é bom ter mais um, né? Então, é bom ter mais um ali. O Corinthians sofreu com o lateral mas também não vamos achar que é tudo isso daí. Agora, precisa uma sombra para o Mateuzinho ali. Eu não diria nem uma sombra, eu acho que você precisa de uma reposição quando necessário. Como o Mateuzinho é o titular do time. Mas eu sei, Saravia, você tem a sombra. Você tem a sombra, opa, Saravia chegar e jogar bem, aí é bom. Agora o Maicon com certeza, eu também manteria, porque esse lenga-lenga, vai, não vai, fica, não fica. Toda entrevista o Maicon dava a entender que não ficaria. Então o Corinthians comprando em definitivo. Eu achei que o Maicon fosse virar um jogador melhor do que ele é. Ele não chegou no nível que eu imaginava quando ele começou, mas ele é um bom jogador, ele se recuperou nessa temporada, foi líder, pilar do time, importantíssimo, inclusive na conquista da Copa Agora, do Brasil. quantos jogadores vocês acham que o Corinthians precisaria, assim? Quantos reforços? Porque, em primeiro lugar, precisa derrubar o transfer ban, Michel. Não, porque, quando a gente pegou aqui, né, foi o grande paulista, que menos teve reforços, só 2. Santos teve 20, São Paulo 12, Palmeiras 12, São Paulo acho que 9. E o Corinthians com 2. Teoricamente, quantos jogadores vocês entendem que deveriam vir para reforçar esse elenco do Corinthians em 2026? Depois, supondo-se que derrubem o transfer ban. Bom, hoje o Corinthians também, nós estamos falando do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um time base. E daquele time base precisa de reforços. O Corinthians tem um time base. Agora, precisa de reforços. Sim. Quantos? Eu podia contratar uns 11. Lateral, outro time. Dupla de zaga, mas, Paulo, contratar jogador médio que você pode puxar da base no mesmo nível ainda, jogador que você criou, que você alimentou, eu prefiro apostar na base. Tudo bem, nós já vimos o quanto a base foi importante para o Corinthians, o quanto a base foi importante nesse ano para o Corinthians. Agora, não, comprar por comprar, não. Nós acabamos de escutar aqui que vai ter um planejamento, vai ter foco, foi isso que nós escutamos aqui. Sim. Então ele sabe os jogadores que hoje pro Corinthians não dá mais. Tem uns jogadores ali no Corinthians, Kaká não dá mais. Posso falar que Hugo não dá mais. Lateral esquerdo não dá mais. Então são jogadores que você precisa repor com outras peças, com foco, com planejamento e jogadores que vão surtir efeito por Corinthians. Aquele documentário do Memphis Depay, que aliás é um artista, né, gente? Impressionante. Canta, interpreta, faz documentário, música. Clipe, né? Ele falou, chama Work a Lot. Né? Trabalhando muito, trabalhe muito, tal. Só para comentar o documentário mostra que vocês as origens falaram. também do trabalhador Achei brasileiro. Achei bonita a voz dele. O dia a dia do povo, do trabalhador comum. Né? Também, né? Exaltando esse lado, sim. né? Ele sempre se envolveu com essa questão cultural, eu acho bacana da parte dele, desde o princípio, em algum momento recebeu crítica, tá fazendo média. Não, ele é um cara que também, ele foi forjado na cultura de Gana, se eu não me engano, apesar dele ser holandês, o pai dele nasceu em Gana, africano, aquela coisa toda, não deve ter tido uma infância fácil, além da ausência do pai. E ele tá passando férias no Brasil. E o cara venceu na vida através do futebol, como o Paulo Sérgio e tantos outros saem ali de uma situação difícil e conseguem ascensão social, financeira, etc. e tal, conhecem o mundo. Acho bacana o cara que joga num outro centro,
ainda mais com essa mobilidade toda do futebol hoje em dia, você não simplesmente vestir a camisa do clube, entender as origens do clube, mas também entender onde você está posicionado naquele país. Acho muito bacana. E só para concluir o negócio das contratações, concordo com você, Paulo, que eles têm um bom time, só que já deu para notar que não dá para confiar no trio, que é o que faz a diferença. Os caras não conseguem jogar. O trio, o Gin lá. Se os três não estiverem bem fisicamente, eles não aguentam esse ano. O Dorival teve pouquíssimas Mas quando precisou, vezes. Não estou falando eles mal. estavam os três bem fisicamente. Com os três bem, em campo, o Corinthians é outro time. É outro time. Só que, infelizmente, eles não conseguiram jogar praticamente a maior parte dos jogos. Eu pegaria um jogador bom para substituir cada um. Um bom pro lugar do Garro, um bom pro lugar do Yuri e um bom pro lugar do Memphis. Essa é a ideia. E o Memphis é que tá vivendo a vida certo. Sabe onde ele tá passando férias, gente? Eu já fui pra lá. Na Bahia. É Trancoso? Ele tá em Trancoso agora? Não Pra sei. mim, ele tava na praia de Pipa. Itacaré? Não conheço. Então ele tá circulando, ele tava em Pipa. Boa, tava em Pipa. Em Pipa é Rio Grande do Norte. Aí outro é Natal. Ó, Itacaré que ele tá agora. O Brasileirão de 2020. O Corinthians tem um acordo verbal para a contratação em definitivo do meio-campista Maicon, emprestado ao clube desde 2022 pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O negócio, que tinha avançado nas últimas semanas, chegou a ser paralisado em razão da troca do executivo de futebol. Fabinho Soldado saiu e deu lugar a Marcelo Paz. Quando assumiu o cargo, o novo executivo retomou as negociações e fechou o acordo. A contratação é um desejo do técnico Dorival Júnior, que vê Maicon como peça importante do elenco, inclusive como capitão. O contrato de empréstimo termina nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro. Houve, porém, uma mudança. O novo contrato terá duração até o fim de 2027 e não mais até 2028, como vinha sendo negociado inicialmente. Com um acerto verbal entre as partes, o contrato está sendo redigido. O Shakhtar aceitou negociar Maicon em definitivo, sem custos, mas mantendo uma sociedade com o Corinthians nos direitos econômicos do atleta. Os ucranianos ficaram com 50% de uma futura transferência. Inicialmente, as conversas entre o Corinthians e o Shakhtar eram por um ano, por um novo empréstimo, mas a possibilidade não agradava o próprio Maicon, que deseja um vínculo mais longo, sem necessidade de renegociação a cada ano. Ele também não queria retornar à Ucrânia por causa da guerra com a Rússia. O Timão tem uma dívida de aproximadamente 1 milhão de euros, equivalentes a cerca de 6,5 milhões de reais, com o clube ucraniano pelos últimos empréstimos de Maicon. Em fevereiro deste ano, a FIFA condenou o Corinthians em processo movido pelo Shakhtar, mas o clube do Parque São Jorge recorreu à Corte Arbitral do Esporte, o CAS. O julgamento do recurso continua pendente. A dívida com o clube ucraniano não impediu a aquisição do jogador e passou a ser tratada separadamente nas negociações. Formado na base corintiana, Maicon disputou 248 partidas com a camisa alvinegra e marcou 18 gols. Pelo Timão, Maicon conquistou 3 paulistas, 2017, 2018 e 2025, um brasileiro, 2017, e a Copa do Brasil, 2025. A diretoria ainda trabalha para, nos próximos dias, pagar a dívida de 40 milhões com o Santos Laguna, do México, para derrubar o transfer ban que impede o registro de novos jogadores desde 12 de agosto. O Timão tem ainda outro transfer ban em vigor, imposto pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, devido a atrasos no pagamento das 2 primeiras parcelas do acordo, que tem valor total de 76 milhões. A próxima parcela vence em 17 de janeiro.